15 minutos. Eu já abri aqui, tá? Porque veio 5 e 15 também agora. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Orlando, eu sou um dos voluntários da casa. Estou com alguns challenges técnicos aqui hoje, espero que tudo funcione. Vamos dar mais uns 2 minutinhos? É 5 e 15. Você quer esperar um minutinho? Acho que sim. Você quer que eu te ajude? Você quer que eu te ajude com alguma coisa? Não. É só para passar o display, o slide, né? Mas... Então, você quer me dar o mouse aqui, é sem fio? Eu fico com ele no meu colo e vou apertando. Não, vai ser muito... Eu fiz com a Vera. Vai ser muito clique-clique para você. Ah, então tá bom. Você sabe. Opa! Tira o som do seu computador. Você vai precisar da só para ele não ficar fazendo esse play, né? Então, mas vai ter uma hora que eu vou querer passar um vídeo. Então tá bom. Tá jóia. Quer começar? Muito bem, gente. Meu nome é Orlando. Eu sou um dos voluntários da casa. Muito bem-vindos. É bom ver umas carinhas que eu não vi há um tempo aqui. Ana Paula, quanto tempo. Rodrigo, quanto tempo. Nossa, a casa tá cheia. Da última vez tinha meia dúzia. Muito bem, muito feliz em ver a casa cheia assim. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Ah, todos os veteranos? Ótimo! Muito bom. Bem-vindos à nossa casa positiva. O tema que a gente vai falar hoje é um pouquinho delicado. Vou tentar fazer ele o mais relax possível. Saudade, o amor que fica. Mas antes disso, vamos começar com oração? Vocês se importam se eu fechar a porta? Eu fico meio incomodado. Eu gostaria que todo mundo agora se concentrasse, fechasse os olhos. Se não quiser fechar os olhos por algum incômodo, não tem problema nenhum. Mas se quiser, feche os olhos. E eu vou pedir 2 respirações bem fundo. 1. 2. Agradecer então este momento, essa oportunidade que temos de estar aqui presentes na Casa Paul Stephen, de receber toda a energia positiva da espiritualidade, dos mentores espirituais da casa, que estão trabalhando aqui, preparando a casa para nós, durante esse dia todo, muito antes da gente chegar. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de sentir essa vibração, de sentir a presença deles. Agradecer muito a nós mesmos por ter nos dado a oportunidade de vir aqui hoje, aprender um pouco mais, entender um pouco mais do que essa doutrina tem para nos mostrar, tem para nos ensinar. E acima de tudo que possamos aqui hoje assimilar um pouco mais, ainda um pouquinho mais a mensagem que Jesus tem para nos dar, que nos deixou, a mensagem de amor, a mensagem de paz. E assim, nesse clima de paz espiritual, de introspecção, de meditação, eu gostaria de convidar todos vocês a rezar agora um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Muito bem-vindo. Então, nosso tema hoje é Saudade e Amor que Fica. Eu praticamente usei 2 livros, são 2 livros da doutrina, O Céu e o Inferno, parte 2, capítulo 2, e o Livro dos Espíritos. Por favor, entre. Você é nova na casa? Então, antes de começar, eu sempre gosto de lembrar um pouquinho
da doutrina espírita, né? Então a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, eu gosto de dizer isso, não foi nenhum santo, nenhum padre, nenhum líder espiritual, nenhum mago, nada disso. Allan Kardec era um professor, aliás, ele se chamava professor, não sei se dá para ver, Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o professor Rivail. E no meio dessas manifestações todas que estavam acontecendo por volta de 1850, principalmente na França, mas também em outros países, ele começa a se envolver com os fenômenos mediúnicos, espirituais que estão acontecendo, né? Começam a vir sinais, mesas girantes, começam a vir sinais da espiritualidade de tentar uma comunicação com o plano terreno. Ele se interessa muito, ele começa a se aprofundar. E por que Kardec foi escolhido pela espiritualidade? Porque duas coisas. Primeiro, ele era um professor com muita disciplina e ele era um cara com metodologia. Então a espiritualidade confiou a Kardec, graças a essa metodologia, confiou essa função, essa missão, né? Na verdade foi a missão de decodificar a doutrina espírita. Ele começa então a se comunicar, ele não era um médium, então ele se assessorava de uma equipe de médiums muito especiais, que se comunicavam com os espíritos. Então, através do médium, ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam às perguntas dos médiuns. E ele codificou isso tudo, ele em 5 obras principais, né, sendo que a primeira foi o Livro dos Espíritos, em 1857, e é um pouquinho que nós vamos falar hoje, O Céu e o Inferno, 1865. No Livro dos Espíritos ele faz um monte de questões sobre o plano espiritual, enfim. O Livro dos Espíritos, gente, é assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá que está lá, entendeu? Está lá. Então, são mais de 1000, né? São mais de 1100 perguntas e respostas que ele faz para os espíritos e que a espiritualidade responde e que ele compilou nesse livro, sendo o primeiro livro. Então, 8 anos depois, quando ele escreveu O Céu e o Inferno, ele já aprofunda um pouco mais na visão sobre a vida após a morte, que é o nosso tema aqui hoje, mais ou menos a vida após a morte e a morte em si. Então é isso. Allan Kardec, professor Rivail, codificou a doutrina espírita. Então tá, primeira pergunta para vocês hoje. Qual é a única certeza que temos? Certeza absoluta que nós temos na vida? Vamos morrer. Que a gente vai morrer, sabe? É a única certeza que a gente já nasce sabendo. Uma hora, esse corpo aqui, né, essa trajetória vai acabar. Né? Nós vamos voltar para o mundo espiritual. E mesmo assim é um tabu, né? Há milhares de anos, desde lá nos mundos primitivos da humanidade começou, já existia esse questionamento de onde vamos, de onde viemos e para onde vamos, né? O que vai acontecer? Acaba aqui? É só o mundo material? Tem um outro mundo? Sempre isso é um tabu e ainda é uma pergunta que tanta gente ainda tenta resolver desde que começaram os primeiros pensamentos filosóficos da humanidade. E que nós temos, né, por se aproximar da doutrina espírita, nós temos uma infinidade de informações, porque a doutrina espírita, né, com todo a sua experiência de experiências mediúnicas e de contato com o mundo espiritual, ela destrinchou, né, o que acontece do outro lado com os mínimos detalhes, né? Nós vamos ver algum desses detalhes aqui. Então vamos lá. Então o que é a morte para nós espíritas? Pergunta 149, Livro dos Espíritos. Ok? Já tem, por falar isso, tem uma versão com uma linguagem mais moderna, mais simples que saiu, e é bem bacana. Tem na internet, eu não sei se a gente tem aqui alguma versão. Então nós temos aqui, estou falando com a nossa bibliotecária, ela está fazendo assim. Então nós temos aqui, se alguém se interessar, tem uma versão que é um pouco mais fácil, com uma linguagem mais moderna. O que acontece à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isso é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente. Aqui já tem uma mensagem, né? Aqui já tem uma mensagem, ou seja, de onde se apartaram momentaneamente. O que ele deixa claro? O que os espíritos deixam claro aqui? Que isso aqui é temporário. 60 anos, 70, 80, 100, aqueles muito sortudos, né? É super temporário, é momentâneo, né? Perto da eternidade, da espiritualidade, é nada, né? Então, o mundo mesmo, o nosso mundo mesmo é um mundo espiritual, é para lá que voltaremos. O que estamos vivendo aqui, na verdade, é uma oportunidade encarnatória para evoluirmos como espírito que somos, que retornaremos ao plano espiritual. Então essa já é a primeira mensagem que o Livro dos Espíritos deixa.
E aí o que acontece, né? Então ele falou, bom, tem a separação. Então o que acontece nessa separação? Como se opera a separação da alma e do corpo? Desamarram-se os laços que a retinham e ela se desprende. Ela tem a alma, né? O espírito se desprende do corpo, né? Como funciona isso? Então isso aqui é nossa, isso aqui somos nós, certo? Esse aqui somos nós. Não tem nada aqui para mim. Então temos o corpo físico, temos o perispírito, que é essa combinação de algumas camadas aqui que nos conecta ao espírito. Nós somos, em essência, espírito. No momento estamos conectados a um corpo físico, aqui, encarnados, presente, certo? No momento em que fazemos a passagem, isso aqui se rompe. Esses laços se rompem. Tem um estudo técnico sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar depois. Mas esses laços, esses cordões, que eles chamam de, a espiritualidade chama de cordões, eles se rompem. E o corpo físico morre. O corpo físico morre. Esse carinha aqui morre. Não tem mais contato, não tem mais vida, não tem mais fluido vital aqui no corpo físico. É possível viver de novo? É possível ressuscitar? É possível que o espírito reencarne aqui nesse corpo físico? Não, em hipótese alguma, não é possível. Ah, mas Jesus não ressuscitou? É uma outra história. Jesus não ressuscitou. Na verdade, o que nós acreditamos no Espiritismo é que aconteceu com Jesus foi um fenômeno mediúnico, né? Com toda a sua inteligência, o ser mais evoluído que já encarnou aqui na Terra, um fenômeno mediúnico chamado materialização. Então, usando-se de fluido universal, de fluido vital, de espíritos que estavam próximos, Jesus se materializa novamente, volta e aparece, sim, aparece para os apóstolos e aparece. Mas nós não acreditamos na ressurreição do corpo de Jesus, porque uma vez desligados os cordões, eles não retornam mais. E aí tem aquela frase, né, do pó viestes, ao pó voltará. Essa frase é do Gênesis. Não do Gênesis de Allan Kardec, é do Gênesis da Bíblia, do Antigo Testamento, né, que eles falam isso. E o que é esse pó viestes? Esse pó é o pó cósmico universal, é a energia necessária para que se crie a matéria, a vida, para que se crie um corpo, né? Por isso que ele fala, viemos do pó. E ao pó retornaremos, por quê? Porque esse corpo está morto e ele não tem jeito, ele vai desintegrar e ele vai acabar. Então esse é o corpo, esse é o destino do corpo físico. E o pensamento é o que fica. Então, a hora que acontece essa desconexão aqui, se esse carinha estava calçando um sapato Prada ou um chinelo Havaiana, nada vai com ele. Apesar que chinelo Havaiana é caro hoje, né? Mas, de qualquer forma, nada vai com ele. Entendeu? Se a conta dele está negativa ou tem vários milhões de dólares, não vai fazer diferença nenhuma. O que vem é a essência. É o que ele juntou de pensamento, de bons atos, de amor. É o que ele deu, é o que ele recebeu. É isso que ele está levando. É o que está aqui. E o que está aqui. Né? O que ficou na matéria, tudo que ele acumulou de matéria, o que ele não acumulou de matéria não vai fazer diferença nenhuma neste momento. Né? E aí fica aquela eterna pergunta, né? Para onde vamos? E aí, tudo bem, o Espírito fez a passagem, vai para onde? Vai ficar flutuando no universo, né? Então eu coloquei aqui só um trechinho, espero que passe, do filme Nosso Lar. Então, Nosso Lar é o momento que André Luiz, que foi talvez o espírito que mais comunicou e ensinou em relação ao que acontece no mundo espiritual. Ele tem uma obra imensa, vou mostrar uma foto da obra. Graças à proximidade, à conexão dele com Chico Xavier, com Francisco Cândido Xavier, eles escreveram vários livros, quer dizer, Chico psicografou os livros que ele editou. Mas esse momento aqui é o momento do desencarne de André Luiz, do filme Nosso Lar. Eu não sei se vocês já assistiram, mas se vocês já assistiram, vale lembrar. Vamos ver se vai passar. Então aqui André Luiz acabou de desencarnar no hospital. Ele não tinha nenhum conhecimento espiritual, não queria. A mãe dele era muito religiosa, ele decidiu ficar sempre afastado. Ele é apenas um médico cientista. E ele faz a passagem.
hora do desespero, quando não tinha mais forças, por favor, alguém me escute. Todas as esperanças pareciam terminadas. Me salve. Eu fiz a única coisa que me restava. Verdade. Me ajudem. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me tira daqui, bicho. A sua hora chegou, André. André Luiz, como eu falei, ele tinha muitos vícios, ele tinha vícios com droga, com fumo, com álcool, com outras coisas, e esses vícios causaram a morte do corpo dele, causaram uma doença, então ele acabou sendo transportado para o que eles chamam de Vale dos Suicidas, que é meio assustador assim da gente ver, que é chamado de Vale dos Suicidas, mas é uma forma simbólica de mostrar a escuridão que ele se encontrou depois que ele fez a passagem. Por não ter nenhum conhecimento espiritual, não querer, na verdade, nenhuma proximidade com nenhum conhecimento espiritual, até que, depois de tanta escuridão, ele decide, não, eu quero. Ele fala, por favor, me ajuda, e aí esse espírito do bem chega para ele e fala, sua hora chegou, e então André Luiz é transportado para o nosso lar, que é uma das colônias espirituais, e a partir dali ele começa a ser tratado e aprender, e leva muito tempo, e ele aprende muito, e aí ele decodifica, e aí ele nos transmite uma obra inteira, que eu vou mostrar para você depois. Mas então essa fica a questão. Depende. Para onde esse espírito vai? Esse carinha aqui. Depende da sua evolução, do que você quer, do que você viu, do que você aprendeu, do quanto você está apegado ao seu sapato Prada que você deixou aqui, entendeu? Ou aos milhões de dólares, ou à conta negativa que você deixou aqui. Mas isso. Né? O quanto você está apegado ao mundo material, ou de uma forma geral. Né? É isso que vai ser a grande diferença entre uma transição mais tranquila para uma transição mais complicada, como a que foi a de André Luiz. Após o desencarne, os espíritos são conduzidos diretamente às colônias espirituais, e aí isso é no livro dos espíritos, e os espíritos respondem, nem sempre. Alguns ficam apegados ao plano físico, podendo gerar obsessões inconscientes, desconfortos e até desequilíbrios orgânicos pela lei de sintonia. Sintonia, eu quero que vocês memorizem essa palavra, sintonia. Por quê? Porque é na sintonia que nós temos a conexão, a sintonia, nós que ficamos, temos a sintonia com aqueles que fizeram a passagem. Pelo nosso pensamento e pelo nosso padrão vibratório. Para eu dar um testemunho aqui para vocês, uma coisa pessoal, mas que tem muito a ver com isso que nós estamos falando hoje. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 29 anos, ele tinha 55, um cara super novo, né? Saudável, eu estava trabalhando e tal, de um dia para o outro, teve aquele ataque, era muito meu amigo, nós éramos muito próximos, né? Minha esposa estava esperando nossos gêmeos, que hoje já estão com 22 anos de idade, mas ela estava 6 meses de gestação. E obviamente eu fiquei arrasado, muito triste, muito. E é muito normal, né? Um filho perder o pai, ficar muito triste, perder o chão, ficar realmente muito sentido. Porém, teve um sentimento a mais, chamado revolta, a não aceitação. Eu não aceitei aquilo por muitos e muitos anos. Era um momento que eu estava afastado da espiritualidade de uma forma geral, nem espiritismo, nem nada. Não tinha, realmente, não tinha estudo, não tinha prática. Tinha crescido na igreja católica, mas era um momento que eu estava completamente afastado.
E essa revolta, né, depois que me aproximando do Espiritismo e a gente praticando e aprendendo muito mais, que eu fui entendendo as coisas e analisando, aí hoje eu paro e penso, poxa, que pena, né? Que pena que naquela época eu não tinha esse conhecimento, né? Porque essa revolta, essa não aceitação, prejudicou todo mundo, meu pai, inclusive. Eu tenho certeza que prejudicou muito a passagem dele, né? Então, e a mim, e a nossa família, e a todo mundo. Então, neste momento, que é um momento tão doloroso de perda, né? O grande segredo está na sintonia de ter amor o suficiente para falar, vai com Deus, te amo, sabe? Mas a hora chegou. Mas, com a dor que você está sentindo, com todo, né, o processo emocional, é muito difícil. Mas a espiritualidade nos dá esse bálsamo de mostrar que tem algo melhor do lado de lá também, entendeu? E que, de novo, é temporário e que o reencontro vai acontecer, né? Um afastamento de mundos, né? Porque o nosso é temporário. Quem foi voltou para o mundo real, né? O nosso aqui é temporário, que é o carnal, que é o encarnado, né? E como ajudar, né? Obviamente com oração, passos e tratamentos espirituais para aqueles que ficaram, né? Que vão ajudar na renovação do campo mental. Lembre-se, gente, falar não dá mais para falar com a pessoa. Não existe mais corpo físico para escutar, não. É mental. O contato é todo mental. O que nós pensarmos aqui e o que nós mandarmos de vibração aqui será recebido do outro lado. Então, a elevação desse padrão mental, pensando com amor, com emoção, né, através de palavras edificantes. E então, como devemos nos comportar, né, após a perda de um ente querido? Pode chorar? É lógico que pode chorar, né? Nós somos de carne e osso, é lógico. Isso é demonstração de amor, não é verdade? Aliás, o nome da palestra é esse, né? Saudade, o amor que fica. Isso é demonstração de amor, né? O que prejudica e dificulta o desligamento e que perturba o espírito é a revolta, né? É a blasfêmia contra Deus, né? Ah, Deus está judiando de mim, Deus está... Não. Na verdade faz parte do plano espiritual de cada um de nós, é muito individual isso, né? E essa história de pode usar roupas, devido a usar roupa preta, né? Todo mundo fica de preto e tal. Na verdade são comportamentos que não vai mudar nada, não é a cor da roupa que vai demonstrar sofrimento, né? Pode acender velas e flores, pode, mas isso é obviamente muito mais para quem está aqui encarnado, né? Os encarnados, o que vale mesmo é o pensamento, né? Acende a vela, aquele traste, né? não vai adiantar nada, né? O que vale mesmo é o pensamento. Então, a mensagem que fica para hoje é exatamente essa. O padrão mental que nós vamos usar e que nós vamos conseguir equilibrar o nosso pensamento para, de uma forma positiva, cheia de amor, mandar essas vibrações para ajudar quem está fazendo a passagem e pedir ajuda para nós que ficamos. Céu e Inferno, obra de Kardec, parte 2, capítulo 2, Sr. Samson. Muito interessante a história. O Sr. Samson era um praticante da comunidade espírita de Paris, né? Ele era muito praticante, era muito ativo, eles participavam de um grupo mediúnico e ele ficou doente, muito doente, uma doença terminal que se esticou por mais de 1 ano. E aí ele então, um pouquinho antes de fazer a passagem, ele conversa com o coordenador do grupo mediúnico e pede se ele poderia pedir para Deus para que eles tivessem uma conversa mediúnica imediatamente após ele fizesse a passagem para o plano espiritual. Porque ele queria passar essa experiência para quem estava ficando. Né? O Espiritismo estava só nascendo em 1860 e poucos, né? Então o Sr. Samson ele pede, são várias perguntas e questões, depois se vocês tiverem o livro Céu e Inferno, vocês dão uma olhada, a parte 2, capítulo 2, mas eu separei uma aqui que eu achei muito interessante, né? Então,
o médium pergunta para o médium, não, quem está coordenando a conversa mediúnica, né? Então, ele faz a passagem, o senhor Samson faz a passagem, e o grupo mediúnico vai para não é nem para o velório, para a câmara funerária, onde o corpo dele ainda estava. Porque eles queriam que fosse algo bem próximo mesmo do desencarne. Então, horas depois do desencarne, antes do enterro, o corpo ainda estava lá em cima da mesa e eles vão tentar essa conversa mediúnica, os contatos mediúnicos. E aí o coordenador pergunta: tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? O que passou convosco neste momento? Que sensação experimentaste? E aí o senhor Samson respondeu: parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia nada compreendia, eu não sentia, nada compreendia, e no entanto uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Então isso aqui está no livro de Kardec, e é uma mensagem muito bonita, né? Nos traz uma certa paz, né? Em ver que quem passou encontrou, se não encontrou, vai encontrar esse tipo de sentimento, de sensação, né? Espiritual, né? Porque aqui ele deixa muito claro, não é mais físico, né? É espiritual. Ele está sentindo no espírito essa sensação, né? E durante essa transição é comum que existam ali espíritos amigos, eventualmente familiares, que venham fazer essa recepção, né? E na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: não. Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida. Sim, porque enquanto está encarnado, o corpo material sofre, né? Principalmente em pessoas que passam muito tempo doentes, né? E a alma, nenhuma parte toma isso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio, que é algo bem parecido com o que o Sr. Samson falou, né? Os espíritos tinham falado no Livro dos Espíritos alguns anos antes. Esse aqui é um trecho do Obreiros da Vida Eterna, que é uma obra de André Luiz. Qual livro nós estamos no estudo agora? Esse, Obreiro da Vida Eterna? Então, nós temos um grupo aqui, para quem não sabe, nós temos um grupo de estudo das obras de André Luiz. É um grupo online. Que dia que é, Fabi? Tá de quinta-feira agora. Às quintas-feiras. Então, agora está no meio do livro, mas quando começar o próximo livro, quem tiver interesse em participar, então é um grupo online, é um grupo de discussão em que a gente estuda junto vários capítulos das obras de André Luiz. Já estamos no Obreiros da Vida Eterna. E aí, André Luiz estava conversando com um dos mestres dele lá, e tinha um senhor muito doente, e André Luiz fala: mas por que não acaba esse sofrimento todo dele e faz a passagem, né? Que ele está sofrendo demais, né? É preciso que ele faça a passagem. E aí o mestre responde, ele diz: nossa pobre amiga, essa pobre amiga é a esposa do senhor que estava sofrendo, né? Então, nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Vocês já ouviram dizer, com certeza, quando alguém está numa situação terminal, né, e todos, né, os entes queridos, obviamente, estão orando, pensando, meditando, né, querendo que a pessoa melhore e tal. E de repente o cara tem uma melhora. Melhora. De repente o cara melhora. Tem um quadro melhor e tal. No dia depois o cara faz a passagem. Né? Então é mais ou menos isso. É um mecanismo, André Luiz explica bem isso aqui, que a espiritualidade acaba usando, porque todo aquele pensamento, aquele peso todo, aquele sofrimento todo mental em cima de quem está prestes a fazer a passagem, acaba segurando a pessoa lá, né? E então a espiritualidade cuida que a pessoa tenha uma melhora repentina, para que, né, os entes queridos baixem a guarda um pouco e a espiritualidade possa fazer o trabalho que tem que ser feito.
E depois do desencarne, como nos conformar com a perda de nossos entes queridos, né? E isso aqui foi uma frase de Divaldo. Isso aqui o Divaldo, perguntaram para o Divaldo como nós podemos nos conformar, Divaldo, depois de perder um ente querido. E Divaldo diria que a morte é vida. Diremos mais, que os seres queridos não morreram, eles vivem. E se nós tomarmos uma postura de confiança em Deus e nos dispusermos a entrar em sintonia psíquica, o que eu estou falando, né, sobre o contato mental vibratório, conseguiremos, porque eles voltam e eles podem manter conosco um contato mental sem necessidade de outros intermediários. Eu acho que essa frase é um bálsamo, na verdade. Eu acho que o Divaldo foi muito feliz em falar isso, que ele realmente nos traz um conforto da conexão ainda existente, como eu sinto conexão com meu pai até hoje. Eu penso no meu pai todo santo dia. Faz 22 anos que ele morreu, eu lembro do meu pai todo dia. Mas de uma forma muito diferente hoje, entendeu? Como meu amigo, como meu companheiro, talvez meu mentor, não sei. Mas é bem diferente. Então essa conexão mental é possível manter, né? E aí, para terminar... Nossa, 5h45, hein? Caramba! Para terminar... A vida depois da vida. A oração sincera aquieta e acalma e eleva o padrão vibratório. Contemos sempre com a oração nesses momentos difíceis que a gente tem que encarar quando perdemos um ente querido. A vida continua. Isso aqui é temporário. Vai acontecer com a gente também. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Certeza, gente. Desculpa, mas não dá para dizer nada diferente para vocês. Vai acontecer com todos nós. Faremos essa passagem. Alguns estão fazendo antes de nós. Nós ficamos aqui e temos que entender o que está acontecendo. Então, aprendamos a viver para aprender a morrer. Temos um corpo físico para a nossa caminhada de aprendizado na Terra, mas somos mais que um compacto de carne. Somos espíritos eternos que vivem para sempre. Isso aqui é temporário. Nós realmente vivemos... Aliás, essa é uma foto... Quem assistiu o Nosso Lar sabe? Essa é uma foto tirada do filme Nosso Lar, que eu recomendo, caso vocês não tenham assistido ainda. Para encerrar, eu não sei se vocês sabem, esse é o pequenininho, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem... No fim do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra de Kardec, tem umas orações bem específicas, com temas específicos. São orações de temas diversos, mas que são muito úteis. E uma dessas orações é a oração para pessoas que fizeram a passagem, né? Para nós fazermos, quando uma pessoa faz, algum ente querido faz a passagem, né? Então, eu vou ler aqui agora essa oração. Nós vamos terminar o dia de hoje, a palestra de hoje com essa oração. Então, fiquem à vontade para pensar em quem vocês quiserem pensar, que essa oração seja dedicada, neste momento, como uma demonstração de amor, do amor de vocês, a quem quer que seja, né? Conhecido ou desconhecido, a quem quer que seja, mas a oração que leve amor. Dignai-vos, Senhor, meu Deus, a acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo espírito do nosso amigo ou amiga. Fazei-lhe sentir vossas divinas luzes e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem até ele ou ela minhas palavras e meu pensamento. Tu, que me foste tão querido ou querida neste mundo, escuta a minha voz que te chama para te dar uma prova de minha afeição. Deus permitiu que tu fosses libertado primeiro. Eu não vou me lamentar, seria egoísmo. Seria ver-te ainda sujeito ou sujeita às penalidades e aos sofrimentos da vida. Espero, com resignação, o momento de nos juntarmos no mundo mais feliz onde tu chegastes antes do que eu. Sei que nossa separação é apenas temporária. E por mais longa que ela possa me parecer, sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus promete aos seus eleitos.
Que sua bondade me preserve de fazer algo que possa retardar este instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Como é doce e consoladora a certeza de que há entre nós apenas um véu material que te oculta a minha vista, que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e a me ouvir como antigamente. E melhor ainda que antigamente. Que não esqueças mais e que eu mesmo não te esqueça. Que nossos pensamentos não parem de se confraternizar e que o teu me siga e me sustente para sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Dessa forma, então, de olhos fechados, nós encerramos, agradecemos o apoio da espiritualidade neste momento, nessa conversa. Agradecemos a oportunidade de poder aprender a palavra de Jesus um pouco mais, as belezas dessa doutrina espírita. E neste momento vamos mandar as nossas vibrações para o mundo todo, para toda a população encarnada, para aqueles desencarnados também que se encontram em zonas mais obscuras, que eles encontrem a paz, que eles encontrem o bálsamo de proteção que apenas a espiritualidade e o amor de Deus podem oferecer. Que possamos sair daqui hoje um pouco melhor do que entramos, com o coração cheio de amor, e que tenhamos uma semana em paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente.